Lucas 1, capítulo 1, versículo 46, diz assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Para por aqui. A minha alma engrandece ao Senhor. Essa canção de Maria se chama Magnificat. Ela é conhecida como a canção onde Maria engrandece ao Senhor por aquilo que ela vai acabar de receber, que vai ser o nascimento de Jesus dentro do seu ventre. E eu não sei se você tem essa coisa com o Natal, mas eu pessoalmente, eu amo Natal. Talvez é a época do ano que eu mais, ou melhor, o feriado do ano que eu mais gosto é o Natal. É o feriado do ano que eu mais gosto porque tem muito significado para mim. E uma das coisas que eu entendo do Natal é que o Natal tem muita música, e eu gosto de música. E eu estava conversando com um amigo meu que vocês conhecem, que é o Gustavo Paiva, e ele tem 3 filhos, todos abaixo de 8 anos de idade, são 2 meninas e um menino. E ele estava falando para mim: Theo, daqui a algum tempo você vai ter teu filho, e eu te garanto que você vai saber de cor e salteado todas as letras do Frozen. Falei, sério? Ele falou assim, eu escuto aquele negócio 7 vezes por dia, e quando eu deito e ponho a cabeça no travesseiro, sem querer eu estou cantando, let it go, let it go. Falei, sério? Ele falou, sério, é toda hora as minhas filhas estão cantando Frozen, estão pondo Frozen para tocar, no carro boto Frozen, tudo, na casa boto Frozen, tudo Frozen. E eu falei, cara, e a gente estava conversando sobre o Frozen. Eu falei, mas por quê? Elas são sempre assim? Eu falei, não sei, esse filme, não sei porquê, eles são fascinados por esse filme. E sabe, a coisa que ele começou a falar para mim eu acho que uma das coisas interessantes desse filme, que pegou a atenção dessa criançada, e é um case de sucesso, e eu falei hoje à tarde que eu estava conversando com alguém hoje à tarde sobre o Frozen, e no culto da tarde eu estava conversando que eu perguntei para Siri, por que Frozen é tão bem sucedido? Eu apertei o botão e falei, Siri, por que o Frozen é tão bem sucedido? E a Siri falou para mim, se você não sabe quem é a Siri, é a mulher que mora dentro do telefone. Ela falou para mim, na verdade ela me deu 22 artigos na internet, por que o Frozen é tão bem sucedido. E a maioria dos artigos falam que tem a ver com a música. Eu sei que tem outros filmes da Disney, outros filmes que estão por aí, outros musicais com bastante música e bastante canções legais, mas tem algo especial sobre essa canção do Frozen. E eu comecei a imaginar, sabe, quando eu estava lendo Lucas, eu comecei a imaginar que Lucas era mais ou menos a versão antiga do Frozen, porque tem muita música. Só nos primeiros 2 capítulos você tem 5 canções. Você tem a canção de Maria, que a gente acabou de começar a ler. Você tem a canção de Zacarias, você tem a canção de Elizabeth, a esposa de Zacarias, a canção dos anjos que declaram glória a Deus nas alturas, você lembra dessa música? Você tem também aí a canção de Simeão. E eu sei que tem muita canção só em 2 capítulos, mas eu realmente creio que Deus usa música e canções, especialmente num evento como o nascimento do Cristo. Sabe, eu creio que tem certas coisas que você tem dentro do teu coração, seja elas ideias, sejam emoções, verdades, conceitos, convicções, que você pode declamar ela. Você pode declamar uma verdade para você pode declamar uma ideia, você pode falar uma poesia, mas tem algo especial quando se fala e quando se trata de música. E eu creio que Deus, de uma maneira tão musical, Ele sendo o arquiteto de todo esse plano da redenção da humanidade, Ele olha e fala assim, eu quero que quando meu filho chegar na terra, que haja muita música. E é por isso que a gente canta tanto no Natal. Sabe, eu creio que quando Deus criou música para ser um veículo de coisas que estão dentro do teu coração, que você não sabe transportar do teu coração para o coração de Deus, e a música é o melhor veículo para fazer com que aquilo chegue e impacte o coração de Deus. Eu não sou um bom cantor, então me arrisco só compondo. Mas quando eu estou me arriscando a compor e eu fico bolando uma canção, eu enxergo uma música como se fosse um carro. Um carro que eu estou construindo, onde pessoas podem falar, ei, eu tenho sentimentos assim, eu posso pegar carona no teu carro ou na tua música, para que esses sentimentos cheguem até o coração do Pai. E é isso que eu penso quando eu falo de
música de adoração, em música de louvor. É essa ideia que eu tenho, e eu creio que Deus, Ele põe dentro de Maria, Zacarias e Simeão, as 3 canções que nós vamos olhar hoje, Ele põe dentro deles essa mesma ideia. Construir e dar palavras e dar uma melodia, uma harmonia para que pessoas vão ler e escutar aquelas canções ainda, milhares e milhares de anos ainda por vir, eles vão escutar e falar, essas palavras têm a ver com o meu coração, eu quero pegar carona nessa canção. E Maria, ela é a primeira, ela começa falando assim, eu magnifico, ou eu engrandeço o Senhor. Olha só o versículo 46, ela fala assim, minha alma engrandece ou magnifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Versículo 49, porque me fez grandes coisas o poderoso, fala comigo, o poderoso, e santo é o seu nome, fala santo, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem, fala misericordioso. No versículo 49 você tem 3 atributos do Deus que ela magnifica, que ela engrandece, que ela se alegra. Meu coração se alegra, meu coração engrandece, meu coração magnifica um Deus que Ele é poderoso, santo e misericordioso. Ela está falando isso. Se você for olhar aqui no teu texto, você vai ver que no versículo 46 até o versículo 48, ela está falando do seu sentimento, ela está falando daquilo que está acontecendo dentro dela. Ela fala assim, Deus, eu não tenho outra opção a não ser me alegrar, eu não tenho outra opção a não ser te engrandecer, porque eu me sinto tão abençoada. Será que você já esteve numa posição onde você foi tão abençoado que você se sentiu constrangido pela bondade de Deus? Sabe, eu creio que Maria estava naquela posição que ela falou assim, eu estou constrangida, o Senhor é tão bom, o Senhor me olhou, o Senhor se atentou a mim na minha humildade. O que quer dizer, Ele se atentou a mim na minha humildade? Quer dizer que Deus, Ele enxerga Maria no estado o estado verdadeiro da Maria. Sabe, eu lembro uma vez quando eu estava ainda estudando, eu estava fazendo o meu mestrado de teologia, conversando com alguns colegas, e aí entrou um professor nosso, e a gente perguntou para ele, professor, o que significa para você ser humilde de espírito? E ele deu talvez a melhor resposta, que anos mais tarde eu nunca esqueço, ele fala assim, ser humilde em espírito significa você conseguir se enxergar pelas lentes da verdade, nada mais e nada menos. Como assim? Eu conseguir me enxergar pelas lentes da verdade, nada mais, nada menos. Se eu me enxergar pelas lentes da verdade, exagerar, isso seria arrogância. Se eu me enxergar pelas lentes da verdade e me diminuir, isso seria falsa modéstia. Humildade é eu entender como é que o Senhor me olha, através das tuas lentes celestiais, através da tua perspectiva do reino dos céus, através das tuas lentes da verdade, ó meu Pai, como é que o Senhor me olha? Eu quero ter essa ótica acerca de mim mesmo. Isso é humildade. E Maria fala, da minha humildade o Senhor me olhou. Eu não sou nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor me vê. E por isso eu sou constrangido e eu te dou graças. Eu engrandeço o Senhor. Isso aqui é o sentimento de Maria. E logo na sequência, na segunda parte da canção dela, ela fala assim, Ele fez grandes coisas para mim. O poderoso, o santo, o misericordioso. Sabe, Maria, ela, na bondade dele, que ele expressou para ela, ela ficou tão constrangida, ela consegue tocar os atributos de Deus. Eu consigo ver que Deus é poderoso, eu consigo ver que Deus é santo, eu consigo ver que Deus é misericordioso. Então na primeira parte da canção você tem os sentimentos de Maria, na segunda parte da canção você tem os atributos do Deus de Maria. E na terceira parte aqui no versículo 51, com o seu braço ele agiu valorosamente, ele dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, ele depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Ele encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Nos versículos 51 a 54 você se dá conta de como que a misericórdia, o poder e a santidade de Deus é expressa através das ações divinas. Deus, como é que o Senhor expressa o teu poder? Como que o Senhor expressa a tua santidade? Deus, como que o Senhor expressa a tua misericórdia? De 6 maneiras que Maria canta.
A primeira, Deus dissipa os soberbos. Deus derruba governantes do trono. Deus exalta os humildes. Deus farta os famintos. Quem são famintos por mais de Deus aqui? Deus vai te fartar. Amém? Deus despede vazios os ricos e Deus ajuda o seu servo, a nação de Israel. É dessa maneira como Deus demonstra e expressa sua santidade, poder e misericórdia. Agora, se você for analisar o que Maria está cantando, ela está cantando um sentimento, logo na sequência os atributos de Deus, e logo depois uma revolução de Jesus. Ela canta, sabe, o Deus que eu sirvo, que é poderoso, santo e misericordioso, Ele causa uma revolução. E as pessoas estão escutando, estão pensando, que tipo de Deus é esse que Ele dissipa os soberbos? Que tipo de Deus é esse que derruba os poderosos dos seus tronos? Que tipo de Deus é esse que exalta os humildes ou que farta os famintos? É o Deus que vem para virar de ponta cabeça o sistema terreno e daquilo que nós enxergamos como sucesso. O que Maria está falando assim, está vindo aqui um Messias, e o Messias que eu canto, que eu sou agraciada para carregá-lo no meu ventre, esse Messias vem trazer uma revolução, e essa revolução vai virar de ponta cabeça o sistema humano. No sistema humano, os poderosos, eles têm a última palavra. No sistema humano, os orgulhosos, eles são intocáveis. No sistema humano, os famintos nunca são fartos. No sistema humano, Israel sempre é oprimido, como está sendo oprimido e opresso agora por Roma. E ela fala, não, na maneira como eu vejo, o meu Deus que é santo, o meu Deus que é poderoso, o meu Deus que é misericordioso, Ele causa uma revolução. Sabe, eu comecei a imaginar essa revolução. Eu comecei a escutar a canção de Maria no meu coração, e eu entendo que este Natal, essa canção de Maria, quer começar uma revolução de Jesus no teu coração. Sabe, às vezes eu fico pensando, Deus, quantas vezes no meu coração eu encontro um coração que vai de acordo com os valores terrenos? Quantas vezes no meu coração eu vejo um coração que divide das mesmas afeições que o mundo tem? Quantas vezes o meu coração ele consegue anfitriar as paixões que o mundo carnal celebra? Eu fico imaginando que, sabe, é da vontade de Deus, tanto para mim como para você, que a cada ano que se passa, haja uma revolução de Jesus no nosso coração, a tal ponto que a gente consiga ver, sabe, o sistema humano está sendo atacado por uma revolução de Jesus no meu coração, e hoje o meu coração, mais do que em 2014, mais do que o Natal de 2013, ele carrega os valores do reino dos céus. Ele hoje divide, sabe, a maneira como você sabe se você está tendo a tua mente renovada, é quando as coisas que Deus valoriza se tornam cada vez mais as coisas que você valoriza. Quando você começa a temer mais a Deus do que a opinião pública, eu falo para você, a tua mente está passando por uma renovação. E o que Maria estava falando é justamente isso. Sabe, a opinião pública era totalmente contra o que está sendo cantado aqui. E hoje eu queria só deixar isso, porque a canção de Maria nos ensina, existe uma revolução de Jesus disponível para mim e para você este Natal. É uma revolução de Jesus que vai ser expressa através dos atributos do poderoso, do santo, do misericordioso. Mas para que eu venha receber isso, eu preciso ser que nem Maria, humilde. Eu preciso ser que nem Maria, me enxergar pelas óticas das lentes da verdade de Deus. Nada mais, nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. Eu preciso ser como Maria faminta no Espírito. Eu preciso ser como Maria separada para Ele. Deus, eu quero viver essa revolução de Jesus no meu coração. Quantos aqui querem viver essa revolução de Jesus no teu coração? Essa é a canção de Maria. Fala comigo, o meu temor a Deus, a minha humildade e a minha fome espiritual convida a revolução de Jesus para dentro do meu coração. Você crê nisso? Essa é a canção de Maria, o Magnificat. Agora, se você vai um pouquinho mais para frente, você encontra aí a canção de Zacarias. Fala comigo, Benedictus.
Benedictus é a canção de Zacarias, porque ele começa falando bendito, e de lá que nós tiramos a palavra Benedictus. Ou, na verdade, nós tiramos a palavra bendito do Benedictus, que é o original. E Zacarias, você tem que entender um pouco do contexto. Zacarias, ele é um sumo sacerdote, ele é sorteado um ano para que ele seja aquele que vai oferecer a Deus os sacrifícios em propiciação por toda a nação de Israel. E sabe, naquela época que Zacarias estava operando, exercendo seu ministério, eles estavam debaixo da dispensação da lei, e a lei dizia que se ele for para dentro da presença de Deus com pecado, ele seria morto. Ele seria morto porque a santidade de Deus, a glória de Deus, ela não poderia simplesmente fazer vista grossa a um pecado na vida de Zacarias. Então, de certa maneira, existia uma apreensão, existia Zacarias um processo onde ele se purificava, onde ele confessava os pecados, onde ele tinha que passar pelo seu próprio processo para que ele sobrevivesse a essa missão. E a Bíblia nos ensina que naquela época as pessoas elas amarravam uma corda no tornozelo do sacerdote para que, se por acaso ele entrar lá na presença de Deus e for atingido e morrer, pelo menos as pessoas poderiam puxá-lo pelo tornozelo e recolher a corda e trazer o corpo dele para fora, e assim não ficar lá um cadáver dentro do templo de Deus. Agora, se você não sabia disso, isso é bem claro na Bíblia, e eu lembro que, eu lembro até hoje, a aula na escola dominical, quando eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, quando a professora da escola dominical me contou isso, eu fiquei em choque. Como assim, tia? Eles tinham uma corda no tornozelo. E ela falava assim: imagina se fosse nos dias de hoje, você iria para a igreja com uma corda no teu tornozelo? Ai não, tia. Por mais que isso venha causar medo, causa certo temor de Deus em nossos corações, não é verdade? Quantos dão graças a Deus que a gente não vive mais na época da lei, porque senão estaria todo mundo com corda no tornozelo e estaria cheio de cadáver pelas igrejas evangélicas. Sabe, a realidade é que Zacarias, ele entra lá, ele não, sabe, ele é o escolhido para representar o povo de Israel na presença de Deus. Obviamente ele não é uma pessoa mal preparada, com certeza ele representava a elite acadêmica dos judeus, ele era uma pessoa muito culta, ele é uma pessoa muito estudada, ele passou por uma série de processos para chegar lá, e ele está lá, e ele, com a sua mente tão cheia de conhecimento e religião, ele está lá oferecendo sacrifícios a Deus, lá no altar do incenso, quando aparece então Gabriel. E Gabriel, ele aparece, Gabriel, o anjo, eu estou falando do Gabriel, o anjo. Ele aparece, ele fala assim: Zacarias. E Zacarias, ele tem medo, porque a primeira coisa que o anjo fala é: não temais. Quantos de vocês concordam que se um anjo aparece, se Gabriel aparece na tua cozinha, na tua sala, você ficaria com medo? Sim, eu ficaria com medo. É por isso que eles falam, a primeira coisa que eles falam é: não temais. Então a próxima vez que você vê um anjo, provavelmente ele vai falar: não temais. Se ele não falar nada, é um demônio. Brincadeira. Já pensou? Você não vai falar: não temais? Não, eu sou um demônio. Enfim, Zacarias, ele está naquele momento onde ele vê o anjo Gabriel fala: não temais. E ele fala para ele: você vai dar à luz a um filho, o nome dele vai ser João Batista. Vocês conhecem essa história. E Zacarias, ele duvida. Olha só, por que ele duvida? Porque ele é muito velho, ele acha: eu sou muito velho para ter um filho, ser pai de João Batista, aquele que vai preparar o caminho do Messias, como assim? Olha só, acompanha comigo aí, a gente vai um pouquinho para trás, para depois a gente entender melhor a canção de Zacarias. Vai comigo em Lucas 1, versículo 18, diz assim: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto, ou que auxilio, ou sirvo diante de Deus. E eu fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. O que ele está falando? O anjo fala assim: você duvida? Eu sou o Gabriel, eu que estou na presença de Deus todos os dias. Como assim você vai duvidar de mim? E Zacarias, ele duvida. E o anjo está provavelmente muito bravo. Ele fala assim: por que você foi um incrédulo? Por que você não tem fé? Por que você duvida da palavra de Deus para a tua vida?
Deixa eu falar uma coisa, você vai ficar mudo, e você vai ficar mudo até o dia que essas palavras que eu estou proferindo a você se cumprirem. Em outras palavras, 9 meses, porque esse é o período da gestação. Então a Bíblia fala que Zacarias, ele fica mudo, e ele volta para casa, e ele concebe então João Batista com a sua esposa. Ele estava mudo, mas não estava morto. E Zacarias, ele vai, e 9 meses ele fica sem poder falar. Para pensar nisso. Imagina como seria você ficar 9 meses sem poder falar. Sei que tem alguns maridos que estão tipo, Deus, por favor. Eu não sei, sabe, eu não sei se tem alguém aqui que já tentou fazer um jejum de palavras. Eu nunca tentei. Eu nunca tentei fazer um jejum de palavras. Mas eu conheço pessoas que tentaram já fazer jejum de palavras. Elas me falam que depois de 4 horas que você sem poder falar nada, você fica meio que desesperado. Eu imagino que, sabe, por mais quieto que você seja, por mais tímido que seja a tua personalidade, o ser humano gosta de falar. O ser humano gosta de dar uma opinião, não é verdade? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita opinião. Eu não consigo imaginar como seria eu ficar quieto por muito tempo. Mas eu imagino que Zacarias, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a preparação que ele tinha, ele na posição de líder que ele era, na sociedade que ele vivia, com certeza ele tinha muita opinião. E Zacarias, ele fica 9 meses mudo, ele não consegue falar, por 9 meses ele fica mudo. Uma vez eu escutei um homem bem sábio dizer que quanto mais profundo é o teu silêncio, quanto mais fundo é a tua solitude na presença de Deus, mais alto é o teu louvor. Para pensar nisso. Quanto mais profundo eu consigo me aquietar, e quanto mais profundo eu consigo ficar em solitude, onde eu vou me abster de palavras e de barulho, quando é o meu momento de louvar, o meu louvor vai ser bem alto. É isso que acontece com Zacarias. Olha só, ele fala aqui no versículo 67, pula lá para frente. Agora essa aqui é a canção de Zacarias, diz assim: e Zacarias seu pai foi cheio do Espírito Santo, e ele profetizou dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Para pensar aqui. A primeira coisa que ele fala, quando a sua boca ela é liberta da mudez, e sabe, a boca de Zacarias foi liberta da mudez, quando eles estavam discutindo qual é o nome da criança. E a tradição judaica falava que a criança tinha que ter o nome do pai. Então eles falavam, a gente tem que dar um nome para essa criança de Zacarias. E Isabel, a esposa de Zacarias, em algumas traduções, Elizabeth, ela falava assim, não, mas Deus falou, Gabriel já tinha falado lá no encontro que Zacarias teve, que o nome dele seria João, ele seria o profeta. E Isabel fala assim, não, vocês não podem dar o nome de Zacarias, é João. Eles falam, não, mas isso é contradição. Eles saem correndo e vão atrás de Zacarias e falam, Zacarias, a tua esposa está querendo quebrar a tradição, quer dar o nome de João para ele, a gente sabe que é Zacarias, qual que é o nome que a gente tem que dar para ele? E ele pega uma caneta, ele pede para escrever, ele escreve, o nome da criança é João. E quando ele escreve o nome da criança é João, bom, a boca dele é solta, é liberta. Ele começa a falar, e a primeira coisa que ele fala é o quê? Bendito o Senhor, fala comigo, bendito é o Senhor. Essas foram as primeiras palavras de Zacarias, só que em uma canção. Bendito é o Senhor, Deus de Israel. E olha só que ele fala a primeira frase, ou melhor, a primeira sentença: porque visitou e o quê? Remiu o seu povo. Agora a Bíblia nos diz que quando Maria, a virgem, já com a semente de Cristo dentro dela, visita a sua prima Isabel ou Elizabeth, Elizabeth já estava grávida, e a criança deveria ter aí 3 meses de idade dentro do ventre de Elizabeth, nesse caso João Batista. Então quando Zacarias está falando, bendito é o Senhor, Jesus ainda não nasceu, Jesus está com 6 meses ainda dentro do ventre da sua mãe Maria. Olha só o que acontece. Zacarias, aquele homem que era tão incrédulo, Zacarias, aquele homem que não tinha fé, aquele homem que teve uma aparição, um evento sobrenatural acontecer diante dele, o próprio anjo Gabriel,
e ele duvida daquele anjo. Zacarias, um homem incrédulo, ele diz: bendito é o Senhor, bendito é o Deus de Israel, porque ele visitou e remiu o seu povo. Antes mesmo de Jesus nascer, ele já está falando: ele já nos visitou. Deus já nos visitou com o Messias e Deus já nos remiu através do sangue do Messias. Zacarias, ele muda em 9 meses algo dentro dele, porque lá dentro, naquele momento de silêncio, alguma coisa acontece dentro dele, a tal ponto que ele fala: antes eu duvidava, hoje o Senhor falou, para mim já está dito, já é como se aconteceu. Ele já nos visitou, ele já nos remiu. Jesus nem tinha nascido. Tamanha era agora a fé de Zacarias. Ele nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto, e lembrar-se do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E daí a segunda parte da canção de Zacarias, ele profetiza sobre o seu filho João Batista: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, e pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Olha só o versículo 67, fala assim comigo: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Eu queria que você entendesse 3 coisas que estão acontecendo aqui. Zacarias, ele tem o tempo dele de solitude, ele se aquieta. Então a primeira coisa que Zacarias faz é, ele não tem escolha, ele se aquieta, ele não consegue falar. Agora, a segunda coisa que Zacarias faz é, já que ele não consegue falar, ele consegue, o que resta para ele é escutar e ver. E eu lembro das palavras do profeta Miqueias no capítulo 7, versículo 7, diz assim: quanto a mim, eu ficarei atento, olhando ao Senhor, esperando em Deus, meu Salvador. Eu acho que Zacarias fez as palavras do profeta Miqueias as suas próprias palavras, e ele fala: já que eu não consigo falar, quanto a mim, segunda coisa que eu farei, ficarei atento, olhando e esperando as palavras do meu Senhor. E quando ele é fiel em se aquietar e na sua solitude, quando ele é fiel em olhar e simplesmente observar a mão de Deus, ele espera em Deus. Na sequência, então, ele tem a sua boca solta e ele naquele ato onde ele escreve o nome João, ele tem aqui um momento onde ele é cheio do Espírito Santo. Sabe, eu creio que essa combinação aí não é à toa, essa ordem das coisas não são à toa. Eu creio que sabe, talvez hoje à noite Deus está falando com você, e eu sei que Ele está falando comigo, no meio do barulho. Eu sei que esse ano 2015, por exemplo, foi um ano muito barulhento para mim. Foi um ano onde a gente falou bastante, a gente cantou bastante, a gente escutou bastante, a gente observou muita coisa acontecendo, e isso é muito bom. Eu brinco com o César é o administrador aqui da Monte Sião. Quando eu entro aqui na igreja durante a semana, eu vou para o escritório e às vezes tem alguns pedreiros trabalhando em algumas das obras aqui, e de vez em quando tem aquelas ferramentas e pá, pá, pá. Eu falo: César, o que é isso? Ele: é o som do progresso. Sabe, às vezes o progresso é barulhento, mas tem um momento na tua vida, que nem Zacarias, que Zacarias ele se ausenta de falar. Ele simplesmente ele se põe numa posição onde ele só escuta e ele se atenta e ele espera. E no momento certo, o Espírito Santo vem sobre ele, ele é cheio do Espírito Santo, e ele começa a louvar e adorar a Deus. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor que nos visitou e nos remiu. Jesus nem nasceu, ele está falando, ele nos visitou, ele nos remiu. Tamanha era a fé dele. Algo aconteceu dentro do coração dele em 9 meses. Sabe, a minha oração é que durante esse Natal a gente venha tomar talvez um tempo
Talvez você consiga 9 horas. Se você não conseguir 9 horas, consiga 9 minutos. Nós não conseguiremos 9 meses, mas fique quieto. Vá fundo no teu silêncio. Vá fundo na tua solitude. Quanto mais fundo você for, mais alto é a tua adoração e o teu louvor. Eu fico imaginando, sabe, eu estava num momento de oração há uns tempos atrás, eu estava falando para Deus, eu estava para pregar em algum lugar, na verdade foi numa 2 ou 3 viagens atrás, eu estava em algum lugar, fora de São Paulo, para pregar, e eu estava falando assim, Deus, que as minhas palavras tenham um impacto acima do normal. É isso que eu quero, Deus. E eu achei que essa oração soou bem legal. Eu falei, eu vou começar a orar isso. Que as minhas palavras sejam impactantes, Deus. Que venham ter um punch que não tem antes. Sabe, eu quero isso. Quantos de vocês querem isso? Sabe, o Senhor começou a falar para mim. Quanto mais fundo você for no teu silêncio, mais impacto terão as tuas palavras. Sabe, eu não sei se isso significa apenas literalmente, mas eu creio que não. Eu creio que isso tem a ver com o teu estado de espírito, onde você se recolhe na presença dEle, e você se contenta em simplesmente estar naquele momento de caverna. Todos nós precisamos disso. O momento de retiro. E Deus fala, fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Eu sei que tudo em você quer sair correndo, mas fica aqui comigo. Calma. Shhh. Agora pode falar. E quando você fala, o teu poder, o teu louvor é alto. O teu louvor é benedictus. É um louvor que 2000 anos depois, pessoas ainda estarão cantando as tuas palavras. Essa é a canção de Zacarias. Esse é o poder que está por trás das palavras de Zacarias. Quantos de vocês querem ter em 2016 mais impacto no teu louvor e mais impacto nas tuas palavras? Deus nos chama a esse momento de solitude que Ele chamou Zacarias. Capítulo 2 de Lucas, versículo 25, é a terceira canção. É a canção de Simeão. Nunc dimittis, é o que nós chamamos isso no latim. Fala comigo, nunc dimittis. O que significa isso? Significa, agora me despeça. E é isso que Simeão está cantando. Olha aí comigo, Lucas 2, versículo 25. A Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Interessante que nas 3 canções, os 3 líderes de adoração têm o Espírito Santo sobre eles. Você está vendo um padrão nisso? Maria, ela recebe o Espírito Santo com Jesus no ventre dela. Depois Zacarias e agora Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Messias. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais, Maria e José, trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então, Simeão, tomou em seus braços o menino e louvou a Deus e disse, esse aqui é a canção de Simeão a partir do versículo 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo Israel. Olha só, Simeão, ele vai para o templo bem na hora que José e Maria estão levando Jesus para o templo, e isso é no 8º dia do nascimento de Jesus, e daí José, ele está lá oferecendo Jesus para ser circuncidado, e Simeão, ele vem, ele fala assim, agora os meus olhos viram, ele pega aquela criança, ele oferece a Deus, ele louva a Deus, aí no versículo 29, ele diz, agora, Senhor, o Senhor pode me levar, os meus olhos viram a tua salvação. Agora, a coisa interessante é, depois que ele termina de cantar essa canção, que é muito similar à canção de Zacarias, no versículo 33, José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. 34, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos. Fala comigo, queda e elevação de muitos.
Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando assim, eis que este menino aqui, que eu tenho em minhas mãos, que eu acabei de cantar e profetizar tudo que eu falei, este menino, ele foi apontado para levar muitos a terem quedas, e levar muitos a terem elevações. Agora, se você for parar para entender o que ele está querendo dizer, quando ele fala queda, ele fala morte. A palavra elevação no original desse texto é anastasis, que significa ressurreição. Anastasis, ele fala assim, esse menino aqui, ele foi separado por Deus para levar muitos a terem mortes e anastasis, ou ressurreições. Sabe, deixa eu falar uma coisa, para você poder viver e conseguir viver aquilo que Deus tem para você, você não consegue escapar desse versículo. Impossível. É impossível você viver aquilo que Deus tem planejado para você, sem você dar de encontro com este menino que é posto para a morte e ressurreição, para a queda e para a elevação. O que ele está falando? Simeão diz, as pessoas, ou Israel, que querem viver o novo destino que Deus tem para eles, eles vão ter que olhar para Jesus, eles vão ter que morrer para si. Quando você olha para Jesus, você participa de uma morte. Você participa depois, no segundo momento, de um sepultamento do teu homem velho, para uma ressurreição do teu novo homem com ele. Faz sentido? E esse processo não é um evento que você faz apenas na tua conversão, esse não é um evento que é o novo nascimento apenas, mas ele se torna um evento que é a parte e um padrão da vida cristã. Jesus, ele pegou essa metáfora e ele viveu essa metáfora com outras palavras. Ele dizia, em vez de queda ou em vez de morte, ele falava perdido. Em vez de ressurreição, anastasis, ele falava achado. Mais tarde no livro de Lucas, se você continuar lendo o livro de Lucas, que é um bom livro para você ler na época de Natal, você vai entender que Jesus, aos 12 anos de idade, na festa da Páscoa, seu pai, José e sua mãe Maria, levam Jesus junto com os seus familiares e seu vilarejo para celebrar a festa da Páscoa, e eles estão lá celebrando a festa da Páscoa, e depois que eles terminam de celebrar, eles numa caravana começam um trajeto de volta à sua cidade. E no trajeto da sua cidade, depois de 3 dias deles viajando com aquela caravana, eles se dão conta, José talvez vira e fala para Maria, Maria, cadê Jesus? E Maria fala assim, não sei, não estava com você? Não, cadê Jesus? E eles se dão conta, nós perdemos Jesus. Agora, ele tem 12 anos de idade, eles já sabem que ele é o Messias. Imagina você sendo Maria, ou você sendo José, e você perde o Messias. Para pensar nisso, meu Deus, cara, eu perdi a salvação da humanidade. Como assim, cara? A gente perdeu. Eles deviam ter se sentindo muito bem consigo mesmos. Tipo, agora todo mundo vai queimar no inferno porque a gente esqueceu o menino. E Jesus, ele está lá no templo, Jesus está perdido. Ou pelo menos para eles, Jesus está perdido. Jesus, ele não se sente perdido. Mas para seus pais ele está perdido. Eles dão meia volta, eles voltam para o templo. E quando eles chegam no templo, se você for ler no texto, a gente não tem tempo, mas quando eles chegam lá na sinagoga, eles enxergam Jesus. Eles se deparam com Jesus. Aos 12 anos de idade, debatendo as escrituras com os escribas e os fariseus. E tamanha era a sua eloquência e a sua sabedoria, que agora José e Maria, eles têm uma nova perspectiva de quem é Jesus. Eles têm aquele momento de, antes estávamos perdidos, agora achados e, uau! Não era como 3 dias atrás. 3 dias atrás ele era um garoto. 3 dias atrás ele era aquele menino que a gente ficava de olho. 3 dias atrás ele estava correndo para lá, para cá, brincando com seus primos. Agora ele foi perdido e agora nós o achamos. E quando nós o achamos, em uma outra luz, uau! Sabe, eu creio que esse processo é comum na vida do cristão. O processo de você morrer, o processo de você ser sepultado e o processo de você ser ressuscitado. É a queda, a elevação. É a morte, é o anastasis. É o achado, é o perdido. Mais tarde Jesus, ele fala para os seus discípulos numa outra festa da Páscoa. Agora ele está com 33 anos de idade. 21 anos depois, prestes a morrer na cruz, ele fala lá em João 16, ele diz, mais um pouco e já não me verão. Em outras palavras, vocês vão me perder.
mais um pouco e já não me verão. O sentimento aqui é tristeza. Mais um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão novamente. Agora o sentimento é alegria. Nós o encontramos novamente. É o cumprimento de este garoto, ele é apontado para a queda e elevação de muitos. Sabe, eu creio que quando você encara Jesus, quando você olha para Jesus, você não tem como fugir desse ciclo na tua vida. É um ciclo de morte que te leva para um sepultamento do teu velho eu e te leva depois para uma ressurreição de quem você é em Jesus. Eu gosto de falar que talvez no primeiro momento desses 3 momentos você se sinta um pouco deslocado. Eu perdi Jesus, eu não estou vendo Jesus mais comigo. José, você está vendo ele? Não, eu estava com você. Não, eu não estou. Eu acho que eu perdi Jesus, eu estou deslocado. No segundo momento eu me sinto perdido, desconfortável. E uma vez que eu o enxergo, aí eu enxergo com outros olhos e eu me encontro relocado. Uau! Relocado para onde? Relocado para mais perto do teu destino em Deus. E eu creio que é essa o trajeto e esse é o padrão que Deus tem trazido para nós como igreja. A igreja neotestamentária que fala, toda vez que nós olhamos para o Cristo, nós morremos para nós mesmos. E eu acho que em 2015 você morreu um pouco para você mesmo, sim ou não? A minha oração é que todos os anos nós viemos morrer um pouquinho mais para nós mesmos. Que nós viemos olhar o Cristo e a gente fala assim, esse Cristo ele causa queda em mim. Esse Cristo ele causa morte em mim. Sim, ele precisa causar morte em você, para que você venha sepultar o teu velho homem. E aquele momento de desconforto que você se sente perdido, aquele momento que você se sente deslocado, de repente você tem então a ressurreição com ele, quando você olha para ele com novos olhos, você fala assim, uau! E como consequência daquele momento de ressurreição, de anastases na tua vida, você está relocado. Relocado para onde? Para mais perto do propósito de Deus na tua vida. Sabe, esse é o padrão que todos nós passamos. A cultura ocidental que nós vivemos, ela celebra muito a elevação. Ela celebra muito esse momento de pico, mas quantos aqui entendem que não existe pico sem vale? É necessário um vale. Você não pode ressuscitar se você não morreu antes. Você não consegue ressuscitar da vida. Impossível. Você tem que morrer. Você precisa passar por morte, sepultamento e depois ressurreição com Cristo. Eu lembro, e eu vou terminar com essa conversa que eu tive com meu pai espiritual, um mentor meu lá nos Estados Unidos, e quem eu servi por 5 anos na igreja lá em Carolina do Norte. Ele falava para mim assim, Theo, você quer ser bem sucedido no teu ministério? Eu falava, sim, eu quero fazer, o que eu preciso fazer? Ele me passou diversas coisas ao longo de 5 anos, mas eu lembro de uma das coisas que ele falava para mim. Você precisa ir para a praia, você precisa sentar na areia, e você precisa assistir e observar as ondas. Por quê? Porque as ondas na praia têm tudo a ver com um ministério saudável. Eu falei, mas como assim? Ele falava assim, você vai começar a observar que a onda, ela vem do mar, ela começa a invadir a praia, ela sobe, ela se estende, e depois ela recua, ela se retrai e volta para o mar. E mais um pouquinho de tempo, ela volta, sobe, invade e se estende pela praia. E daqui a pouco ela volta, recua e se retrai ao mar. Esse é o padrão saudável de você viver a vida cristã. Como assim? Jesus fez isso. Se você recordar nos evangelhos, você começa a ler, são diversas as vezes que Jesus, ele escapa da multidão. A noite anterior Jesus estava curando os enfermos. A noite anterior Jesus estava libertando os cativos. A noite anterior ele estava fazendo milagres, multiplicando pão, transformando água em vinho. E de repente, na manhã seguinte, antes dos seus discípulos acordarem, ou talvez antes do sol raiar, Jesus ele se retira, ele vai, ele se esconde, ele fica num lugar que para os discípulos talvez nós o perdemos, mas ele estava naquele momento, onde como aquela onda se retraiu, se escondeu no mar, para que daqui a pouco ele viesse se estender e operar os milagres e a obra de Jesus. Sabe, esse padrão que nós vivemos no nosso cristianismo é, na verdade, o padrão que Jesus veio trazer. Para nós conseguirmos, em cada ciclo de morte, sepultamento e ressurreição, experimentarmos um relocamento, uma
um reposicionamento mais perto do propósito de Deus para nossas vidas. Talvez não é a coisa mais prazerosa, talvez envolva dor, na verdade, quase sempre envolve dor. Mas eu creio que Jesus nesse Natal fala, abraça tua dor. Talvez você teve momentos nesse 2015 onde você sentiu, Deus, eu experimentei morte. Eu experimentei aquele sentimento que eu estou perdido. Mas eu sei que faz parte do meu processo contigo. Que eventualmente eu vou me achar naquele momento que eu me sinto achado. E quando eu te olho com novos olhos, aí estarei relocado mais perto do teu propósito para mim. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a canção de Simeão. Quando ele aponta, é isso que Jesus veio fazer nas nossas vidas. Quantos de vocês querem isso? Fica de pé comigo, eu quero orar com você. Orar com você. Orar com você. Orar com você. Orar com você.